Em muitos momentos da nossa vida, existe uma linha muito clara entre permanecer firmes e começar a afundar. E essa linha quase sempre passa pelo lugar onde estão os nossos olhos. No momento em que nós começamos a olhar mais para as situações do que para o nosso Deus, nós começamos a afundar. E quando nós começamos a afundar, esse é exatamente o momento de pedir por socorro. Porque toda vez que nós desviamos o nosso olhar de Jesus e passamos a focar em qualquer outra coisa, o medo encontra espaço para crescer dentro de nós. A verdade é que é possível descansar em meio às tempestades. Não porque a tempestade some imediatamente, mas porque os nossos olhos permanecem fixos em Jesus. E é sobre isso que eu quero meditar com você hoje. É bem provável que você conheça o texto de Mateus 14, quando Jesus caminha sobre as águas. Os discípulos estão no barco, o mar está agitado, o vento é forte e a noite já avançou. Aquela não era uma situação confortável. Eles não estavam em um passeio tranquilo. Eles estavam no meio de uma tempestade real. Em determinado momento, Jesus vai ao encontro deles caminhando sobre o mar. E o texto nos diz algo muito interessante. Antes de reconhecerem que era Jesus, os discípulos sentiram medo. Eles acharam que era um fantasma. Isso não era incomum dentro da cultura da época. Mas o que chama a atenção é que o medo veio antes do reconhecimento. Quantas vezes isso também não acontece conosco? Antes de reconhecermos que Jesus está presente, nós somos tomados pelo medo. Antes de lembrarmos quem Ele é, nós já estamos imaginando o pior cenário possível. Então Jesus diz algo que ecoa até hoje. Coragem, eu sou. Não tenham medo. Essa frase é muito mais profunda do que parece. Muitas traduções trazem sou eu, mas o sentido mais fiel do texto é eu sou. Aqui Jesus não está apenas se identificando como uma pessoa conhecida. Ele está se revelando como Deus. O mesmo eu sou que se revelou a Moisés no Êxodo, o mesmo Deus eterno, autoexistente, soberano. Ou seja, Jesus está dizendo, tenham coragem, eu sou Deus. Não tenham medo. E isso muda tudo. Porque o medo não vai embora apenas porque a tempestade acaba. O medo vai embora quando nós confiamos em quem Jesus é. Não é a ausência de vento que gera paz, é a presença do eu sou. Pedro então responde, ele diz, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus diz apenas, venha. Pedro sai do barco. E por um momento extraordinário, ele faz o impossível. Ele anda sobre as águas. Enquanto seus olhos estão fixos em Jesus, o impossível acontece. O vento continua ali, as ondas continuam ali, a tempestade não acabou, mas Pedro anda. Até que algo muda. O texto diz que ele repara no vento. Ele tira os olhos de Jesus e passa a olhar para a circunstância. E no exato momento em que isso acontece, ele sente medo. E quando o medo entra, ele começa a afundar. Essa é uma das verdades mais importantes desse texto. Não foi o vento que fez Pedro afundar. Não foram as ondas. Foi o momento em que ele desviou os olhos de Jesus. Enquanto ele olhava para Cristo, ele caminhava sobre aquilo que normalmente o afogaria. Quando ele passou a olhar para a situação, ele começou a afundar. Isso continua sendo verdade na nossa vida hoje. Não é a tempestade que nos destrói, é o lugar onde colocamos o nosso foco. Existem pessoas que vivem tempestades enormes, dores profundas, lutas que muitos nem imaginam e permanecem firmes. Por quê? Porque mantêm os olhos fixos em Jesus. E existem outras pessoas que enfrentam situações menores, aparentemente simples, e afundam rapidamente. Não porque a situação é maior, mas porque os olhos estão mais na situação do que no Deus que governa todas as coisas. No momento em que nós começamos a olhar mais para as situações do que para o nosso Deus, nós afundamos.
Mas existe algo muito precioso nessa história que muitas vezes passa despercebido. Quando Pedro começa a afundar, ele não finge que está tudo bem. Ele não tenta nadar com as próprias forças. Ele não se orgulha. Ele grita: Senhor, salva-me. Esse grito revela algo essencial: humildade. Pedro reconhece que não consegue se salvar sozinho. Ele reconhece que depende de Jesus. Muitas pessoas afundam mais do que precisariam porque se recusam a pedir por socorro. Elas sentem vergonha, sentem culpa, pensam que deveriam dar conta sozinhas. Acham que pedir ajuda é sinal de fraqueza. E enquanto isso, continuam afundando. Pedro nos ensina duas coisas ao mesmo tempo. Ele nos mostra o perigo de tirar os olhos de Jesus. E também nos mostra o caminho quando começamos a afundar: clamar por socorro. Quando você começa a afundar, esse é o momento de pedir ajuda. Não é o momento de se calar. Não é o momento de fingir força. É o momento de dizer: Senhor, salva-me. O texto diz algo poderoso em seguida. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Imediatamente. Jesus não demora. Jesus não hesita. Jesus não questiona se Pedro merece ou não. Ele estende a mão. Isso é um lembrete profundo da nossa salvação. Jesus já estendeu a mão para nós. Nós já fomos alcançados. Nós já fomos salvos. E quando nós nos lembramos disso, o medo perde força. Nós muitas vezes temos medo porque esquecemos quem somos em Cristo. Esquecemos que já fomos resgatados. Esquecemos que a nossa vida não está presa apenas a este barco, a esta tempestade, a este momento. Existe uma eternidade nos esperando. Quando nós esquecemos disso, o barco vira tudo. A tempestade vira tudo. O vento vira tudo. Mas quando lembramos que já fomos salvos, que a mão de Jesus já nos alcançou, nós conseguimos descansar, mesmo quando a tempestade continua. Depois que Jesus entra no barco, o vento cessa. Ele mostra que tem autoridade sobre a criação. Ele mostra que governa o mar. Mas antes disso, ele já havia mostrado algo ainda mais importante. Ele governa o medo. Nem sempre Deus acalma a tempestade imediatamente. Às vezes, ele nos ensina a descansar dentro dela. Existe um tipo de paz que só é possível quando confiamos em quem Deus é, e não apenas no que Ele pode fazer. É possível descansar em meio à tempestade quando mantemos nossos olhos fixos em Jesus. Talvez hoje você esteja em uma tempestade. Talvez o vento esteja forte. Talvez as ondas estejam batendo. Talvez você tenha começado a afundar. Então, esse é o convite. Olhe novamente para Jesus. Lembre-se de quem Ele é. E se for preciso, grite: Senhor, salva-me. O Eu Sou continua dizendo hoje: coragem, não tenha medo. Eu estou aqui. E isso é suficiente.